Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta. Muito boa noite, torcedor vascaíno, muito boa noite, torcedora vascaína. Hoje vamos começar aqui o vídeo já com uma reportagem especial e um corte aí do SBT Sports Rio com exclusividade para você, que é uma reportagem feita sobre a barreira do Vasco, e logo após essa reportagem, trazendo todos os detalhes de como está a situação da barreira do Vasco nesse momento sem jogos de São Januário. Logo depois dessa matéria, a gente vai trazer as informações do dia aqui do Vasco da Gama, beleza? Então roda aí! Por parte do faturamento. O impacto é enorme. Cada jogo que tem acrescenta pelo menos 2, 3 vezes o valor que a gente vende normal. Aqui caiu em volta de 60%, 70%. O jogo aqui no São Januário está fazendo muita falta. O proprietário tem que tirar dinheiro do próprio bolso para poder pagar o salário do funcionário que tem a sua despesa para pagar. Russo é vendedor de gelo na barreira. Sem torcida, não tem ambulante. Sem renda, não tem como pagar os funcionários. Eu trabalho há 23 anos e meu gelo caiu 50% para mais. Lugar atrasado dos funcionários, que eu estou há 3 meses sem pagar eles. Rafael tem um depósito de bebidas. Ele sente a ausência da torcida e vê de perto o desespero dos ambulantes que dependem disso para sobreviver. Tem muitos que vêm, assim, às vezes só com um pack, um dinheiro de um pack de cerveja. Ele vem aqui, compra e já faz um dinheiro ali, já levanta, daqui a pouco compra 2, compra 3. E nisso que eles levam o alimento para casa, né? Tem muitos pais de família aí precisando. Essa família vende frutas no dia a dia, mas era nos jogos que levantavam 80% da renda de casa. A gente não trabalha de carteira assinada, né? Eu tenho um hortifruti assim, junto com a minha esposa, e também eu estou ajudando meu filho, está desempregado. Os moradores explicam que o impacto não veio somente pelos dias de jogo. A decisão judicial difamou a comunidade e trouxe prejuízos diários. O pessoal dos outros dias, no meio da semana, fica com medo de vir pegar gelo aqui agora. Era muito forte aqui o movimento, mas agora tá fraco mesmo. Prejuízo financeiro e na dignidade das pessoas. Proibir a presença da torcida, alegando falta de segurança na região, feriu trabalhadores como a costureira Dona Regina, que mora na Barreira há 50 anos. Sou uma ex-chacrete que saí da Zona Sul para voltar para a Barreira do Vasco por segurança. Está sendo implantada aqui uma discriminação social muito grande. Só falta dizer que vai implantar o apartheid na Barreira do Vasco. A indignação se estende a todos os moradores da região. A comunidade aqui é pacífica, não é nem comunidade, aqui é um condomínio da Barreira do Vasco. O pessoal paga água, o pessoal paga luz. Uma ignorância tremenda, porque desde quando existe o estádio São Januário sempre teve jogo. O Vasco divulgou um manifesto pela justiça e pela dignidade. O clube tem orgulho de estar enraizado em uma área popular e vai seguir a luta que não é só do Vasco, mas de toda a sociedade. E nós somos a maioria no Rio de Janeiro, uma área popular. A maioria é isso, Lucas Pedrosa. Sem dúvida. Primeiro, parabenizar a matéria do Flávio Vinic com a produção da Natália, que foram lá, escutaram. Isso é jornalismo, isso é mostrar o que é a realidade do povo, isso não é dar canetada sentado no ar-condicionado, isso é realmente conhecer o que é a comunidade da Barreira do Vasco, de gente trabalhadora, de gente digna, de gente honesta, que só quer continuar tendo o seu sustento e que depende dos jogos em São Januário, que depende da torcida do Vasco, porque isso é, de fato, o sentido literal da palavra comunidade. E o Vasco é uma comunidade, a Barreira do Vasco é uma comunidade. Então, assim, cara, eu preciso falar mais alguma coisa depois disso aqui? Eu acho que as pessoas que viram essa matéria aqui entendem o impacto. Mais de 18 mil pessoas por conta de uma decisão completamente preconceituosa. Não preciso falar mais nada, Fernanda. E assim, muita gente fala, e há muitos anos, e é a verdade, que o Vasco é o verdadeiro time do povo, né? Porque o Vasco dos 4 do Rio, ele é o time que é na Zona Norte. Se a gente for olhar o estádio General Severiano, onde começa o Botafogo, o Fluminense nas Laranjeiras, o Flamengo na Gávea, e assim que começa um time, a história desses times, desses clubes centenários, e o Vasco da Gama sempre esteve ali em São Januário, assim, ninguém trocou São Januário de lugar, ele sempre esteve ali desde 1927, então é o verdadeiro do time do povo.
E mais uma vez, Vene, o Vasco, como tem algumas páginas bonitas em sua história, vai brigar pelo seu povo. E tem que brigar. Eu acho que não tem que ser diferente. Inclusive, volto a dizer aqui, eu lamento que até o momento, de ontem para hoje, nenhum clube, além do Vasco, obviamente, se manifestou de maneira oficial em apoio ao clube carioca. Lamento, mas fica aqui meu repúdio. Ô, Lucas Pedrosa, não tem nem assim uma esperança de que isso mude? Por exemplo, já passou esse julgamento aí e o cara falou, não, vamos continuar com essa palhaçada aí. Tem dois movimentos acontecendo. O primeiro movimento é o Vasco entrar em acordo com o Ministério Público em relação ao TAC, que é um termo de aditamento para você poder entrar dentro das conformidades do que eles estão pedindo. E o Vasco já está fazendo. O Vasco está instalando catraca biométrica com leitor facial em São Januário. O quê? Não, peraí. O Vasco está instalando catraca biométrica com leitor facial em São Januário. Para justamente poder receber os jogos em São Januário. Isso é muito... Gente, Sabe quanto é que a perícia cobrou para poder fazer a perícia segundo a determinação da Justiça? Quase R$1,5 milhão. É isso. As pessoas não entenderam ainda o que está acontecendo. O Pedrosa todo dia chorando, todo dia vitimizando. É isso aí mesmo. É esse tipo de coisa que está acontecendo, é perseguição. Mas quem fala isso é torcedor vascaíno ainda por cima ou não? Não, os outros torcedores, todos, a maioria flamenguista, você vai abrir as redes, é a galera achando que é vitimização, que o Vasco destrói o próprio estádio, que é bizarro, pô. As pessoas não entenderam ainda o que está acontecendo. As pessoas não entenderam a gravidade da perseguição que está acontecendo. Então o Vasco hoje está tentando ainda entrar em acordo com o MP para que libere São Januário. Se entrar em acordo desse TAC, aí o que aconteceu da decisão judicial, ela cai por terra. E a outra posição, caso isso não aconteça, é ir para Brasília, que é no Superior Tribunal de Justiça, onde o Vasco já deu entrada para poder anular a decisão do que aconteceu aqui na Justiça do Rio de Janeiro. Logo antes de botar biometria e os cacetes. É engraçado, biometria. Porque o Vasco tá... E aí eu tenho que parabenizar a diretoria, porque o Vasco está correndo nos dois sentidos. O Vasco está tentando fazer de tudo, tanto na parte do acordo, quanto na parte de brigar diante dos seus direitos judiciais. Eu ia falar, entendeu? Todo mundo tem biometria no Brasil? Não. Não tem. No Rio de Janeiro nenhum tem. Tem. Vai todo mundo ter que colocar. Show, vou botar também. Só eu vou colocar biometria porque o meu estádio é num lugar que vocês julgam perigoso? Tá louco, não pira, não vou botar. Eu não ia botar. Não ia botar. E, Pedrosa, como é que tá a preparação do Vasco para esse jogo contra o Bahia? Será que o Payet pode pintar no time titular? Então, até ontem a minha informação é de que não. Que ele não estrearia como titular. Mas eu não duvido, até porque ele já completou mais de 10 dias se preparando desde que ele chegou, que ele comece como titular. O que a gente sabe é o seguinte, o Vasco deve ser escalado com a seguinte formação. O Léo Jardim, o Robson, o Medel, aí o Léo retorna de suspensão nessa zaga e na esquerda o Lucas Piton. O Zé Gabriel está suspenso, então o Jair ou o Barros, mais precisamente o Jair está na frente nessa briga, deve ser o primeiro volante. Paulinho e Prachetes, que vem fazendo uma boa dupla aí de meio campos, e aí você pode ter o Orediano ou até mesmo o Gabriel Peck na direita, o Payet e o Verratti, ou então continuar com o Serginho. Eu não duvido nada de que o Payet comece como titular, mas a informação que eu tenho é de que ele não treinou com o elenco titular. Bem, muito triste tudo isso que está acontecendo em São Januário, todo mundo sabe disso, é um absurdo. A gente mais uma vez deixa o nosso protesto a tudo isso. Essa é uma brilhante matéria feita pela equipe do SBT Esportes Rio, comentários ali também de Lucas Pedrosa, Fernanda Maia e Vene Casagrande, feitos no seu programa, que atua lá mais ou menos às cerca de 1h30 da tarde que começa o programa. Indico demais assistir no SBT Rio, tem também o link no YouTube, então é isso. Vamos também trazer todas as informações aqui do Vasco, vamos falar sobre o confronto do Vasco contra o Bahia, vamos trazer informação sobre o Matias Galazzi, que está de saída do Vasco, já anunciou e acertou sua saída junto ao Tajeres de Córdoba, que será seu novo clube. Vamos também falar sobre a situação de Payet, se ele vai ou não ser titular aqui do Vasco. Mas antes de começar aqui o vídeo, peço a você, desde já, para deixar o like aqui no vídeo. Se você gostou da reportagem, de tudo que está sendo feito, aperta aqui no botão do gostei. E se não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal do Pedrosa. A gente tem vídeo todo dia trazendo informação sobre o nosso Vasco. E antes de começar as informações também, vai rolar um recado aqui da Simples Reserva, que é a nova parceira do canal do Pedrosa. E o QR Code já está na tela para você aí ver todas as promoções possíveis e desconto exclusivo para você que assiste o canal do Pedrosa.
A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Bem, a primeira parceira aí do Vasco, do canal do Pedrosa, tem o link aqui na descrição e também o QR Code aqui na tela para que você possa ver tudo que está acontecendo lá, todas as roupas. É uma roupa muito boa, é simples, muito bem, tem um ótimo caimento no corpo e também tem um desconto aí exclusivo para você. O cupom PEDROSA10 tem 10% de desconto. Bem, para começar aqui o vídeo, a gente vai trazer uma informação dada pelo Vasco. O Vasco que divulgou aí que vai investir 6 milhões de reais para retomar aí o futebol feminino. Isso é através de uma lei de incentivo de esporte do Rio de Janeiro. O Vasco da Gama conseguiu o aval do orçamento de 6 milhões de reais que serão destinados exclusivamente a retomar o protagonismo do futebol feminino, onde é tetracampeão nacional. O clube conseguiu já captar cerca de 50% dessa verba e o que aconteceu foi que foi uma iniciativa, inclusive que já foi publicada no Diário Oficial, e o processo de captação de recurso iniciado, tendo já obtido 50% do valor que só poderá ser destinado à modalidade. Com a SAF, hoje o Vasco tem a disponibilidade de inscrever projetos e incentivar em relação via imposto de renda e ICMS para todas as certidões e documentações que estão em dia. É um projeto a médio e longo prazo que tem um foco em reestruturar todo o departamento, com local de treinos, hospedagem, alimentação e locomoção, além de acompanhamento diário da saúde das jogadoras do Vasco. A novidade fará com que o Vasco aumente o seu orçamento em 500% e o clube também promete aumentar sua cobertura nas redes sociais. Hoje o Vasco está na Série A3, que seria mais ou menos ali uma Série C, e o Vasco vai jogar o Carioca nesse segundo semestre e ano que vem vai tentar buscar aí o acesso à Série A2. O Botafogo, por exemplo, subiu para a Série A1 com um investimento de cerca de 5 milhões de reais na sua folha. Além de ser tetracampeão nacional na modalidade, o Vasco também já revelou, como todo mundo sabe, a Rainha Marta, atleta que já ganhou 6 bolas de ouro da FIFA e é considerada a maior jogadora de todos os tempos. Além disso, o Vasco também já revelou recentemente a Angelina, convocada para as últimas competições oficiais da seleção feminina, como Olimpíada e Copa do Mundo, e é apontada aí como a substituta da Formiga, que é uma grande jogadora do futebol feminino que passou. E também o clube tem conta com passagens como Pretinha, Fanta, Senira e Meg. O Vasco, nessa temporada, completa 100 anos da primeira equipe feminina. Então, o Vasco conseguiu essa lei de incentivo, que é uma forma com que o governo influencia e acaba financiando esportes que não são tão preteridos pela iniciativa privada, que não consegue tantos patrocínios, enfim, coisas desse tipo, e acaba que aí o governo entra, dá uma lei de incentivo, até porque também isso pode gerar muito emprego, incentivo que atende também as crianças, adolescentes, adultos, toda a faixa etária, além de ser, obviamente, muito benéfico para a sociedade. Bem, outra informação é que sim, o Vasco está tentando, apesar de, como já dito por Pedrosa ontem no vídeo, a gente trouxe aqui informação exclusiva no canal do Pedrosa, que Pedrosa apurou junto com o Vene Casagrande sobre a situação do clássico contra o Fluminense, que o Vasco já tem negociações avançadas com o Botafogo, né, para que consiga que essa partida seja no Newton Santos. Então, que o Vasco está impedido nesse momento de ter sua torcida nos jogos em São Januário e no Maracanã, e o Vasco ainda não sabe nesse momento com exatidão onde enfrentará o Fluminense no dia 16 de setembro. Hoje a prioridade é levar a partida para o seu estádio. É óbvio que o Vasco vai tentar atuar nas duas frentes, como dito aí no SBT Esportes Rio, e o Vasco insiste aí nessa busca pela liberação de São Januário
com torcida para o clássico contra o Fluminense pela 23ª rodada. Será a próxima partida do clube como mandante no Campeonato Brasileiro, entretanto numa situação tão simples. E para enfrentar o Fluminense, a torcida com torcida em São Januário, o Vasco tem que ir por duas frentes. A primeira, tentar liberar o público em seu estádio e depois, que é uma decisão aí do Tribunal de Justiça, como todo mundo já sabe, esse absurdo, que São Januário hoje está proibido de receber torcedores há mais de 70 dias. E além disso, também o Vasco está tentando aí um acordo, como já dito por Lucas Pedrosa, com o Ministério Público do Rio de Janeiro, para que essa ação seja extinta através de uma ação também no Superior Tribunal Federal, o STF, movida pelo deputado do Partido Verde, Aliel Machado, que solicita essa liberação. Mesmo que consiga essa liberação, o Vasco ainda também tem um obstáculo para enfrentar o Fluminense, pois relacionado a receber clássico, pois o Vasco tentará uma liberação extraordinária junto ao poder público para enfrentar o Fluminense em São Januário, já que o Vasco São Januário está proibido de receber clássicos, né? O desejo do Vasco é jogar o clássico em São Januário e o clube entende que esgotar todas as possibilidades a partir dessa nova opção, e aí sim talvez focar numa possível modo mais fácil, digamos assim, que é o caso de jogar no Newton Santos. Bem, agora também vamos falar sobre o jogo, né? O jogo de logo mais, o jogo desse final de semana. O Vasco vai jogar contra o Bahia no domingo às 6h30 da tarde, fora de casa. E é muito importante a gente falar sobre esse jogo porque é um jogo que vale 6 pontos, digamos assim, né? Um confronto direto. O Bahia, que é o primeiro clube fora da zona, com 21 pontos. O Vasco é o 18º com 16. E o Bahia, que vem aí de uma fase não tão boa, né? Perdeu ultimamente para o Botafogo fora de casa. Apesar de ter ganhado do Bragantino em casa, perdeu também para o Atlético Mineiro. Ganhou do América Mineiro e empatou com o São Paulo fora de casa. Então é um clube que oscila bastante, por isso ainda tem 21 pontos. E também tem aí um desfalque super importante, que é um dos principais jogadores hoje do futebol do Campeonato Brasileiro e principalmente, obviamente, é o principal jogador do Bahia, que é o Cauli, né? Ele acabou tendo uma lesão na última partida contra o Botafogo e acaba que ele não deve jogar essa partida contra o Vasco. Em compensação, o Bahia pode ter a estreia também de Luciano Juba, que é o mesmo que jogava no Sport, inclusive já chegou a ser especulado no Vasco, e ele pode sim entrar na partida contra o Vasco, que é uma partida extremamente importante. Um reforço que pode também aparecer no Vasco é, obviamente, o de Dimitri Payet, ele que já cumpriu suspensão da partida contra o Palmeiras, ele que estava suspenso devido a uma confusão que aconteceu ainda quando ele jogava na França, então provavelmente ele pode estar de volta sim, pode jogar no Vasco, vai ter à disposição, já está inscrito, obviamente. E aí ele deve ser o 11º europeu a jogar com a camisa do Vasco da Gama. Além disso, também existe essa possibilidade, como o próprio Pedrosa disse, ainda não se sabe se ele será titular absoluto. A informação que Pedrosa trouxe nesse momento é que sim, ele não deve entrar como titular e deve entrar no decorrer da partida, mas isso pode obviamente mudar de acordo com a decisão do técnico Ramon Dias. Bem, outra informação divulgada pelo GE, né, o Globo Esporte, matéria brilhante aí feita por Marcelo Baltar e Tébora Schmidt, é que o Vasco deve ter aí um orçamento de mais de 300 milhões para o futebol em 2023. A projeção, no entanto, é de que o valor injetado na pasta em 2023 supere esse número até dezembro, porque os recursos que vêm sendo usados para contratações e salários, melhorias no CT, logísticas, enfim, gramado, tudo que está acontecendo, as operações que envolvem, né, o futebol no geral, e de longe será o maior orçamento da história do futebol. O Vasco, que aí está praticamente completando um ano de SAF, né, a chegada da 777 Partners, e o salário atrasado já virou coisa do passado no clube, ampliou os benefícios para os seus funcionários e, de fato, cumpriu as promessas nesse sentido, né? Compromissos com empresários e clubes, no entanto, são o que pesam em relação à imagem do clube. Hoje o Vasco deve a alguns jogadores, o Vasco que está na corte da FIFA por falta de pagamento por Léo Jardim, que jogava no Lille, por Puma Rodrigues, que jogava no Nacional do Uruguai, e também por Manuel Capasso, que jogava no Atlético Tucumã. O Vasco que fez aí uma janela de transferência nesse ano com mais de 10 jogadores que tiveram seus direitos econômicos adquiridos e que custaram quase 120 milhões aos cofres da SAF. Além da compra desses 10 atletas, né, o acerto de Payet também demandou alguns investimentos maiores por parte do Vasco, entre luvas e salários,
segundo informações aí do GE, o francês recebe cerca de 1,2 milhão por mês e, obviamente, é o maior salário do clube nessa temporada. Bem, então é isso, torcedor vascaíno. Espero que tenha gostado de um vídeo mais longo, com reportagem do SBT Esportes Rio, com comentário de Lucas Pedrosa e também trazendo as informações do dia. Desejo a você uma ótima sexta-feira, um ótimo sextou, um ótimo final de semana também. Valeu e tchau!